Bom dia a todos, bom dia a todas. Na aula de hoje, a gente vai ver análise de escala da equação do movimento. Então, na aula anterior, você viu como derivar a equação do movimento em suas componentes horizontal e vertical. Na aula de hoje, você vai ver que, ao simplificarmos, através da análise de escala, a componente zonal e meridional da equação do movimento, chegamos ao importante conceito de balanço geostrófico. Nós vamos ver também o que é o vento geostrófico. Então, em algum momento do curso, vimos que a análise de escala é uma técnica muito utilizada para estimar a magnitude de termos que compõem uma equação governante, como, por exemplo, a equação do movimento, a equação da continuidade e a equação da energia termodinâmica. Essa técnica, ela permite simplificar as equações governantes para um determinado tipo de movimento que ocorre na atmosfera. Primeiramente, então, vamos tomar o exemplo da equação do movimento na sua forma vetorial, que nós vimos há 2 aulas passadas. Então, note que, de acordo com esta equação, a aceleração de uma parcela de ar seguindo o movimento relativo a um sistema de referência em rotação com a Terra é causada pela soma das forças de Coriolis, gradiente de pressão, gravidade e atrito viscoso. Então, além disso, em termos de componentes, a equação do movimento mostra que a aceleração das parcelas de ar também sofre influência dos termos de curvatura que aparecem nessas equações devido à característica esférica da Terra. Então, quando a gente derivou a equação do movimento em termos de componentes, eu mostrei para vocês como esses termos de curvatura apareciam, né? Esses termos de curvatura são os termos associados aqui a 1 sobre A e eles aparecem em todas as equações aqui em termos de componentes. Então, essa primeira equação é a componente zonal da equação do movimento, que nós vimos na aula anterior. Essa segunda equação é a componente meridional da equação do movimento. E a terceira expressão matemática aqui é a componente vertical da equação do movimento. Porém, a gente pode expandir essas derivadas totais aqui em termos de derivada local, mais um termo de advecção, como nós vimos lá em derivação euleriana e derivação lagrangiana. Então, expandindo-se a derivada total nessas equações, vimos que outros termos não lineares, além dos termos de curvatura, também aparecem. Esses termos não lineares são termos que apresentam o produto entre variáveis dependentes, no caso, os termos advectivos e de curvatura. Então, quando você olha aqui, o que são esses termos não lineares? Então, quando você tem, por exemplo, um termo com o produto entre variáveis dependentes, por exemplo, U e V são variáveis dependentes. Dependentes de quê? Do espaço e do tempo. O IW também aqui, um produto entre variáveis dependentes. Então, você tem esses produtos de variáveis dependentes que caracterizam uma equação não linear, eles aparecem aqui nos termos de curvatura em todas essas componentes. Mas além desses termos aqui, os termos de curvatura, serem termos não lineares, nós também temos o produto entre essas variáveis dependentes, que é o caso aqui dos termos de advecção. Você tem aqui o produto entre U e a variação de U na direção X, V, produto, V vezes U du dy. Então, esses termos de advecção que aparecem quando a gente expande a derivada total e os termos de curvatura que tem em todas essas equações, eles são considerados como termos não lineares e consequentemente, cada uma dessas equações aqui, elas são equações não lineares. Mas a gente pode resolver essas equações não lineares por meio de técnicas numéricas, mas isso é assunto para outra aula, porque essas equações, por serem equações não lineares, elas não têm soluções analíticas, que facilitaria bastante a nossa vida se nós pudéssemos resolver analiticamente essas equações.
Então, devido à não linearidade, a característica não linear dessas equações, a gente precisa utilizar métodos numéricos para resolver essas equações numericamente. Então, mas isso é uma conversa para uma aula em PNT, num curso de PNT. Aqui o que vocês precisam saber é que essas equações elas são equações não lineares e que esse conjunto de equações ele descreve todos os movimentos que ocorrem na atmosfera, movimentos esses que vão da microescala até a escala planetária, por exemplo. Uma outra característica dessas equações aqui é que as ondas de som também são soluções dessas equações. Então, neste caso, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte questionamento. Por exemplo, será que para um determinado tipo de movimento, todos esses termos apresentam a mesma magnitude? Ou seja, será que eles possuem a mesma importância para produzir movimentos das parcelas de ar na atmosfera, por exemplo, para sistemas sinóticos de médias latitudes? Será que eles têm a mesma importância? Será que nós precisamos de todos esses termos para determinar, por exemplo, a variação da velocidade em um determinado local? Então, vamos checar isso para movimentos que ocorrem dentro da escala sinótica. Ou seja, checar o quê? Estou me referindo ao quê? Checar se realmente esses termos se eles têm igual importância para um determinado tipo de movimento ou para uma determinada escala de movimento. Então, vamos checar isso para movimentos que ocorrem dentro da escala sinótica. Um exemplo de fenômeno meteorológico que ocorre nessa escala e que é extremamente importante para o entendimento do tempo e do clima é o ciclone de médias latitudes. Então, o que a gente vai fazer agora? Como eu falei para vocês, essas equações, elas descrevem os movimentos que ocorrem na atmosfera em todas as escalas do movimento, por exemplo, de interesse para a meteorologia, que pode sair lá da microescala até a escala planetária. Mas o que a gente vai fazer? Então, a gente vai selecionar uma escala de movimento, que é de nosso interesse dentro desse curso, que é a escala sinótica, e dentro dessa escala de interesse, a gente vai ver se esses termos eles possuem a mesma importância, ou seja, será que os termos, por exemplo, de curvatura, os termos que representam a força de atrito, a força de Crolles e a força do gradiente de pressão, eles apresentam a mesma magnitude? Ou seja, será que eles apresentam a mesma importância para produzir movimento na atmosfera? Então, para sistemas de escala sinótica, as observações permitem atribuir as seguintes ordens de magnitude para as variáveis atmosféricas. Olha só, essa aqui é uma tabela que ela mostra aqui a variável que a gente está considerando dentro, de sistemas sinóticos de média latitude, a magnitude dessa variável e a escala característica dessa variável. Então, isso aqui foi baseado em observações para o campo da velocidade horizontal U, que é representado por esse U maiúsculo, o campo da velocidade vertical W, o comprimento horizontal dessa escala, o comprimento vertical e a variação horizontal da pressão e a escala de tempo. Então, vamos lá. Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, para o U, que é uma representação ou que representa tanto a velocidade zonal ou a componente zonal do vetor velocidade do vento ou a velocidade meridional, assim como a variação de U ou a variação de V, a gente vê que a magnitude dessa variável é da ordem de 10 metros por segundo. Então, a velocidade horizontal de escoamentos associados a sistemas sinóticos de média latitude, como por exemplo eu coloquei o exemplo aqui de um ciclone de médias latitudes ou um ciclone extratropical. Então, tem escoamento, tem velocidade típica da ordem de 10 metros por segundo, isso na horizontal, tanto para U quanto para V. Porém, quando a gente vai olhar aqui a velocidade vertical associada a esses sistemas de escala sinótica, olha só, a gente tem alguma coisa da ordem de 1 centímetro por segundo. Isso aqui é 10 a menos 2 metros por segundo. Então, é 1000 vezes menor a velocidade vertical nesses sistemas sinóticos de média latitude, é 1000 vezes menor do que a velocidade que ocorre na horizontal. O comprimento horizontal desses sistemas
é da ordem de 10 a sexta metros ou 1.000 quilômetros. Então, 1.000 quilômetros é o comprimento médio horizontal desses sistemas sinóticos de médias latitudes. O comprimento vertical, por outro lado, ele é 2 ordens de magnitude menor do que o comprimento na horizontal. Então, esses sistemas são sistemas rasos. Esse 10 a quarta metros aqui, ou 10 quilômetros, é a espessura média da troposfera. Então, eles têm uma extensão relativamente grande na horizontal e uma extensão relativamente pequena na vertical. E a variação horizontal da pressão, que é representada por esse ΔP sobre ρ, a gente precisa desse ΔP sobre ρ, desse valor aqui, para a gente substituir lá, quando a gente for calcular a magnitude da força do gradiente de pressão dentro daquelas componentes da equação do movimento. Então, o ΔP sobre ρ, então a variação horizontal da pressão ponderada pela densidade é da ordem de 10 a terceira metro quadrado por segundo ao quadrado. Para se calcular isso, foi utilizado, então, para se chegar a esse valor aqui, fez o seguinte: calculou-se, por exemplo, que a variação horizontal da pressão, por exemplo, dentro de um sistema sinótico de médias latitudes, é da ordem de 10 a terceira pascal, e a densidade utilizada, por exemplo, próximo da superfície, foi uma densidade com valor da ordem de 1 kg por metro cúbico. Então, a gente chegou nesse valor aqui de 10 a terceira metro quadrado por segundo ao quadrado. E a escala temporal desses sistemas sinóticos, que é caracterizada por L sobre U, onde L é 10 a sexta metros, e U é 10 metros, então você tem alguma coisa da ordem de 10 a quinta segundos. Isso aqui dá aproximadamente uma escala de tempo da ordem de 1 dia, 1,1 dia. Então, a gente vai usar esses valores para cada uma dessas variáveis e substituir naqueles termos da equação do movimento. Eu só tenho um adendo para fazer aqui, porque no início, na apresentação dessa tabela, eu mostrei para vocês, eu disse para vocês, esses valores são baseados em valores observados. Só que, por exemplo, as radiosondas, elas não registram valores de velocidade vertical. A velocidade vertical, ela é estimada, ela é inferida por meio de valores que você conhece da velocidade horizontal. A gente vai ter uma aula lá na frente, futuramente, sobre como estimar essa velocidade vertical aqui, já que ela tem uma ordem de magnitude muito pequena, e, por exemplo, radiosondas que fazem essa medida da velocidade, que fazem medidas de outras variáveis meteorológicas, à medida que elas vão sondando a atmosfera, a precisão delas não é suficiente para registrar, por exemplo, velocidade da ordem de centímetros por segundo. Então, essa velocidade vertical, ela é uma estimativa, da velocidade vertical baseada em valores que você conhece, por exemplo, de U e de V. Então, o que a gente vai fazer? Antes de fazer a análise de escala aqui, antes de fazer a substituição desses valores que eu apresentei nessa tabela para vocês dentro de cada um dos termos da equação do movimento. Então, a partir desses valores é possível se estimar a magnitude de cada termo da equação do movimento, considerando sistemas sinóticos de médias latitudes centrados em 45 graus. Então, a gente vai considerar, isso aqui é uma consideração importante, vocês depois vão saber por quê. Então, a gente vai considerar que esse φ0 aqui, ele é uma latitude de referência, onde esses sistemas sinóticos de médias latitudes estão centrados. Então, quando a gente considera esse φ0 de referência, o F0 é um parâmetro de Coriolis que vocês conhecem. O F é o parâmetro de Coriolis, o F0 seria um parâmetro de Coriolis de referência. Então, em 45 graus de latitude, o 2ω seno de φ é igual a 2ω cosseno de φ. Nesse caso, φ0. Então, F0 é igual a 2ω seno de φ0, que é igual a 2ω cosseno de φ0. E tem essa ordem de magnitude aqui, 10 a menos 4, segundo a menos 1, para o F0 que nós precisamos na hora de fazer o cálculo da magnitude para a força de Coriolis. Então, a gente precisa aqui de um valor desse parâmetro. Então, deixa eu apresentar para vocês essa tabela aqui. O que essa tabela mostra para a gente? Então,
a gente sabe que a equação do movimento, ela foi quebrada em três componentes: a componente x, que é a componente zonal da equação do movimento, a componente y, que é a componente meridional da equação do movimento, e a componente z, que é a componente vertical da equação do movimento. Só que aqui eu vou apresentar primeiramente, a gente vai fazer primeiramente uma análise de escala nas componentes zonal e meridional da equação do movimento. A análise de escala da componente vertical vai ficar para uma próxima aula. Então, o que a gente pode tirar de informação antes de fazer essa análise de escala aqui? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que eu voltei aqui o du/dt, a derivada total daquelas expressões da equação do movimento. Então, os termos advectivos estão aqui dentro. Então, na hora que a gente determina a magnitude desses termos, a gente já está considerando aquela variação local, mais um termo de advecção dentro do du/dt. Esse du/dt aqui, o tdt, ele tem uma escala que a gente considera como U sobre L. Lembrando que o U representa tanto o Uzinho quanto o Vzinho. Então, olha só o que a gente está fazendo aqui. A gente vai achar uma escala característica para cada um desses termos dentro dessas duas equações. Então, aqui, o termo de aceleração, du/dt, por exemplo, du/dt e dv/dt, ele tem uma escala de U² sobre L, né? Porque se o ddt aqui vale U sobre L, então o du aqui, dt é representado por 1² sobre L. E aqui, 2ω/v seno de φ e 2ω/u seno de φ, ou, na verdade, o 2ω seno de φ, né? Aqui, 2ω seno de φ é representado pelo F0. Assim como o 2ω, aqui está faltando um ômega, perdão, um W, que é 2ω cosseno de φ, ou seja, 2ω cosseno de φ também vale F0. Então, 2ω cosseno de φ também é igual a F0, né? Porque o seno de 45 é igual ao cosseno de 45 graus também. Então, a gente pode fazer a seguinte substituição aqui, por exemplo, aqui no termo B, que a gente tem a componente meridional e a componente zonal da força de Coulomb nessas duas equações aqui em termos de componentes. Então, o 2ω seno de φ é F0, então você tem uma representação de V e U aqui que é representado simplesmente pelo U, porque o U representa o Vzinho e o Uzinho. Então, aqui você tem F0U, aqui você vai ter F0W, esse W aqui é representado por esse W grande, que é a velocidade vertical, mais o W sobre A, VW sobre A. Então, esses dois termos aqui, que estão dentro dessa coluna D, são representados em termos de escalas como U grande, W grande sobre A, onde A é o raio médio da Terra. Aqui você tem o V, tangente de φ sobre A, aqui você tem U² sobre A. Ambos são representados por U² sobre A. Né? Por quê? Porque, por exemplo, a tangente de φ é igual ao seno de φ dividido pelo cosseno de φ. Então, aqui é 45 graus, tá? Então, seno de 45 por cosseno de 45 vai dar 1, e aí você tem U² sobre A. E aqui, a força, os termos associados à força do gradiente de pressão são representados por um ΔP sobre ρ, que eu mostrei para vocês lá foi um dos últimos valores que eu mostrei na tabela anterior, então ΔP sobre ρL. Então, veja que é uma variação de pressão por unidade de distância, né? ΔP, ΔX, ΔP, ΔY. Então, distância na horizontal. Então, por isso que você tem um ΔP ρ sobre L. Esse L representa essa variação, na verdade, representa essa distância na horizontal. E a força de atrito viscoso aqui é representado por um coeficiente de viscosidade cinemática vezes o U,
dividido por h ao quadrado, onde esse h é a escala vertical, que a gente sabe que é da ordem de 10 a quarta metros. O que é que vai acontecer agora? A gente vai substituir cada valor que a gente viu naquela tabela dentro de cada um desses termos. Então, por exemplo, a gente viu na tabela que o U, que representa Uzinho e Vzinho, é da ordem de 10 metros por segundo. E o L é da ordem de 10 a sexta metros. Então, quando você faz o quadrado sobre L, então o quadrado vai dar 10 ao quadrado, sobre L, que vai dar 10 a sexta, então você vai ter alguma coisa de 10 ao quadrado sobre 10 a sexta, que vai te dar alguma coisa da ordem de 10 a menos 4. Então, esse U quadrado sobre L, a gente vai ver que ele vai dar uma ordem de magnitude de 10 a menos 4. 10 a menos 4 o quê? Só que todos esses termos, de acordo com a homogeneidade dimensional, são termos que têm unidades de aceleração. Então, tudo que vai daqui é metro por segundo ao quadrado. Mais um aqui, ó, F0U, né? O F0 é 10 a menos 4, segundo a menos 1, e o U é 10. Então, você tem aqui, por exemplo, seria 10 a menos 4 vezes 10, que vai te dar alguma coisa da ordem de 10 a menos 3. Então, fazendo o que análise de escala, simplesmente é isso. Eu estou explicando isso aqui com detalhes para vocês, porque vocês estão vendo pela primeira vez, são alunos de graduação. Então, é importante que eu fale isso para vocês, porque na próxima vez que vocês precisarem fazer uma análise de escala, seja de uma equação da continuidade, de uma equação da energia termodinâmica, de uma equação de balanço de vorticidade, seja lá qual for, e vocês tiverem que fazer uma análise de escala, simplesmente é saber quais são as escalas características para aquela equação, saber qual é o valor de cada variável envolvida naquele termo e determinar aqui a magnitude final de cada um desses termos. Então, eu não vou fazer para todos, até porque vocês já entenderam o raciocínio de como se chega a esses valores aqui. Então, o que eu tenho para mostrar para vocês é o seguinte. Então, na hora que você faz todo esse processo de substituição dos valores associados a cada uma variável dentro dessas parcelas de equações, vocês vão ver o seguinte, que os termos de aceleração, termo aqui na coluna A, ele tem uma ordem de magnitude, ó, de 10 a menos 4 metros por segundo ao quadrado. O termo de Coriolis, né, a força de Coriolis associado aos termos meridional e zonal da força de Coriolis, tem uma ordem de magnitude de 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Por outro lado, a força de Coriolis associado, aqui tem um W, associado à componente vertical da força de Coriolis, tem a ordem de 10 a menos 6 metros por segundo ao quadrado. E aí você tem um 10 a menos 8 para um termo de curvatura, 10 a menos 5 para esse outro termo de curvatura, ó, 10 a menos 3 aqui para o termo associado à força do gradiente de pressão, 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado, e aqui você tem 10 a menos 12, que é a ordem de magnitude, força de atrito viscoso. Então, o que a gente pode tirar de conclusão daqui? Então, a gente pode ver o seguinte, ó, tem vários termos, com várias ordens de magnitude, mas eu consigo observar que existem termos que têm magnitudes maiores, relativamente maiores do que outros. Então, quando a gente olha para esses resultados, a gente percebe o seguinte, a gente percebe que o termo associado à força de Coriolis e o termo associado à força do gradiente de pressão, eles têm a mesma magnitude, 10 a menos 3 com 10 a menos 3, e são as maiores magnitudes relativas dentro de todo esse conjunto aqui de magnitudes associados a cada um desses termos. Então, olha só, então a partir da análise de escala para as componentes zonal e meridional da equação do movimento, observa-se que há dois termos com magnitudes iguais, que é o termo associado à força de Coriolis e à força do gradiente de pressão.
que isso significa? Significa dizer que esses são os termos que mais contribuiriam para a produção de aceleração dentro desse UDT, que é uma outra história que eu vou contar para vocês depois, quando a gente falar de equações prognósticas. Então, aqui, ó, 10 a menos 3, com 10 a menos 3, a gente consegue perceber que esses dois termos estão, que a gente chama de balanço aproximado quando a gente olha para a ordem de magnitude desses termos. Então, este resultado, da análise de escala da equação do movimento em termos de componentes x e y, então esse resultado mostra que, em primeira aproximação, a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão estão em balanço aproximado. Por quê? Porque elas têm uma magnitude aproximadamente igual, com valor de 10 a menos 3. Então, o balanço entre essas duas forças é conhecido como balanço geostrófico, que representa um balanço fundamental para o escoamento de sistemas sinóticos de latitudes médias. Lá em meteorologia sinótica, vocês vão ver vários campos de pressão em tempo real, provenientes, por exemplo, de análise ou de campos de solução de modelos, e vocês vão ver que o vento ao redor daquele campo de pressão, ele nunca é perpendicular às isobras, ele sempre escoa paralelo às isobras. Isso tem tudo a ver, por exemplo, com o balanço de forças de Coriolis e força do gradiente de pressão. Eu vou mostrar um esquema idealizado aqui para vocês, mas esse esquema idealizado ele reflete muito bem o que acontece na atmosfera. Mas antes disso, vamos ver o seguinte. Se retermos apenas os termos B e F das componentes zonal e meridional da equação do movimento, chegamos à relação geostrófica. Então você viu que, fazendo-se a análise de escala da equação do movimento em termos das componentes x e y, a gente chega no balanço geostrófico, que nada mais é do que o balanço aproximado entre a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão. E quando você retém apenas esses dois termos na expressão aqui, ó, quando você retém apenas esses termos que estão em balanço aproximado, a gente chega nessa relação geostrófica que eu estou falando para vocês aqui. Então vamos desprezar os outros termos e vamos só reter esses dois termos aqui. Então, por exemplo, para o caso da componente zonal, se você pega aqui o menos 2 ômega V seno de φ, igual a menos 1 sobre ρ d de P d de x. Então aqui você está olhando, ó, menos FV, que é o 2 ômega seno de φ, então menos FV é aproximadamente igual aqui a menos 1 sobre ρ d de P d de x. E quando você pega a componente meridional da equação do movimento e retém os dois termos que estão lá dentro, ó, 2 ômega O seno de φ, onde 2 ômega seno de φ é o nosso F, então a gente vai ficar com FU igual a menos 1 sobre ρ d de P d de y, que é essa expressão aqui, ó, FU aproximadamente igual a menos 1 sobre ρ d de P d de y, considerando que F, que é o nosso parâmetro de Coriolis, ele seja calculado nessas expressões dessa maneira, 2 ômega seno de φ. Então, essa relação ela mostra que para sistemas sinóticos de latitudes médias, a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão estão em balanço aproximado. Então, a gente chegou nessas duas expressões a partir de uma análise de escala da equação do movimento nas componentes x e y. A gente chegou nessa relação, ok? Entre força de Coriolis e força do gradiente de pressão. Então, o balanço geostrófico é uma expressão diagnóstica que dá a relação aproximada entre o campo de pressão e a velocidade horizontal relativo a sistemas sinóticos de latitudes médias. Lembrando que a gente chegou nessa relação porque nós consideramos uma tabela com valores típicos para sistemas sinóticos de médias latitudes. Okay? Se a gente utilizasse uma tabela que representasse, por exemplo, variáveis associadas a fenômenos de mesoescala ou de microescala, essa relação seria outra. Então, a gente está se concentrando em sistemas sinóticos de médias latitudes. E aí, fazendo a análise de escala da equação do movimento, a gente chega nessa relação, que é a relação geostrófica. Isso significa dizer que essa relação geostrófica ela é válida para sistemas sinóticos de médias latitudes.
E essas duas expressões, vocês podem ver que elas não têm dependência com o tempo. Se são equações que não têm dependência com o tempo, nós podemos dizer que elas são equações ou expressões matemáticas diagnósticas. Você só pode, por exemplo, calcular uma componente do vetor velocidade quando você tiver um campo de pressão instantâneo. Então você consegue determinar, se você tem um campo de pressão instantâneo, você consegue determinar, utilizando essa equação, a velocidade ou a componente da velocidade naquele momento. Você não consegue saber, utilizando essa equação, o que vai acontecer num tempo futuro. Então ela é uma equação chamada de equação diagnóstica. Mas como se dá essa relação entre o campo de pressão e a velocidade horizontal? Porque eu falei aqui anteriormente para vocês, né, que esse balanço geostrófico é uma expressão diagnóstica que dá essa relação aproximada entre o campo de pressão e o campo da velocidade horizontal para sistemas sinóticos de latitudes médias. Mas como é que isso se dá, né? Eu sei que existe esse balanço aproximado, mas como é que eu posso visualizar esse balanço na atmosfera? Então, para isso, eu vou mostrar para vocês aqui um campo idealizado, para a gente entender como é que se dá essa relação entre o campo de pressão e a velocidade horizontal em uma condição de balanço geostrófico. Então, vamos imaginar o seguinte aqui. Então, primeiramente, para a gente entender essa figura, vocês estão vendo isso pela primeira vez, então eu tenho que dizer o seguinte para vocês. Olha, aqui a gente está olhando, esse campo de pressão na horizontal. Então você está olhando isso de cima, tá? Aqui é o eixo X e aqui é o eixo Y. E aí o que você está vendo aqui? Eu estou considerando, para esse exemplo, que a gente está no hemisfério norte. Por que eu tenho que dizer o hemisfério para vocês? Porque a gente está trabalhando com força de Coriolis, né? Força de Coriolis é uma força que causa um desvio para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. Então, eu tenho que saber qual é o hemisfério que eu estou lidando. Então, vamos lá. Eixo X, eixo Y, e aqui a gente tem uma distribuição de isobras que variam no sentido Y. Então, estou vendo uma variação de pressão na direção Y. Na direção X, eu estou considerando que não está havendo variação de pressão, só na direção Y. E essas isobras, é muito importante de vocês saberem isso, estou considerando essas isobras bem retas. São isobras retas com variação na direção Y. Então, se existe variação de pressão, existe força do gradiente de pressão. E a gente sabe que força do gradiente de pressão é uma força fundamental que produz aceleração em parcelas de fluido, seja no oceano, seja na atmosfera. Mas eu estou trazendo tudo o que a gente está vendo aqui para a atmosfera. Então, vamos considerar uma parcela de ar inicialmente desse ponto. Então, se existe variação de pressão, se existe força do gradiente de pressão, existe movimento, tá? Porque é uma força que está produzindo movimento na parcela de ar. Agora, para facilitar o nosso entendimento, vamos imaginar que existem apenas duas forças atuando aqui, que são a força do gradiente de pressão e a força de Coriolis. A força de Coriolis é representada por esse Fc dentro desse esquema e a força do gradiente de pressão por esse pH. Então, olha só, se tem variação de pressão, e eu estou considerando esse ponto aqui, eu tenho força do gradiente de pressão. E a gente sabe que a força do gradiente de pressão é um vetor que aponta na direção da pressão diminuindo. Então, nesse ponto aqui, a força do gradiente de pressão ele é perpendicular às isobras e aponta nessa direção aqui, como está mostrando essa figura. Então, se houvesse somente força do gradiente de pressão, essa parcela de fluido ia acelerar nessa direção aqui, ó. Ela ia sair de condições de pressões mais altas e iria seguir para uma região de pressão mais baixa. Só que está acontecendo o seguinte, a gente está em uma latitude fora do Equador, uma coisa que eu acabei esquecendo de dizer para vocês, quando eu estava falando da relação geostrófica, já que a gente tem força de Coriolis envolvida e força do gradiente de pressão, principalmente no caso da força de Coriolis,
quando a gente está muito próximo do Equador, o parâmetro de Coriolis é muito pequeno e a força de Coriolis também é muito baixa. Então a gente considera que a gente esteja para considerar aquela relação geostrófica, que nós estejamos fora da superfície, onde o atrito é muito pequeno, ele pode ser desprezado, e fora da região equatorial, onde o F é relativamente alto. Então, se a gente está numa condição, por exemplo, centrado aqui em 45 graus de latitude, então tem força de Coriolis envolvida. Então, como existe o movimento, existe força de Coriolis, porque a força de Coriolis ela é proporcional tanto ao parâmetro de Coriolis quanto à velocidade da parcela de fluido do objeto que você está considerando. Então, se eu considerar que nesse ponto da parcela ela tem um vetor velocidade nessa direção aqui, ó, esse aqui é o vetor velocidade da parcela. Então, como eu estou no hemisfério norte, olha só, a força de Coriolis ela é um vetor que aponta à direita do movimento, fazendo 90 graus com o vetor velocidade, e ela causa desvio dos objetos em movimento retilíneo. E aí a gente tem uma outra força aqui, que é a força do gradiente de pressão. Só que está acontecendo aqui, inicialmente, essa velocidade ela é relativamente baixa da parcela de fluido. E a força do gradiente de pressão, vocês viram comigo, que ela produz aceleração. E quanto mais tempo se passa nessa condição, a velocidade da parcela de fluido, da parcela de ar, ela vai aumentando. Então, à medida que o tempo vai passando, essa velocidade aqui ela vai ficando maior. Essa velocidade vai ficando maior. Então, aqui o seu vetor velocidade é maior do que o vetor velocidade que eu coloquei aqui nessa primeira condição, que é a condição A. Então, na condição B, essa velocidade aumentou. A força do gradiente de pressão é esse vetor aqui, apontando ainda perpendicular às isobras, tá? E ele não muda de magnitude. Por que ele não muda de magnitude? Porque vejam que essas isobras, elas apresentam uma variação de 5 HPA por uma distância que não muda. É a mesma, você não tem afastamento das isobras e nem aproximação das isobras. Então, a força do gradiente de pressão, representado por esse vetor que aponta nessa direção, ele não vai mudar, essa magnitude não vai mudar. Mas como a parcela de ar ela está acelerando, ela está aumentando de velocidade, a força de Coriolis vai aumentar. Então, esse vetorzinho aqui, da força de Coriolis, é maior do que esse aqui, da condição A. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que essa velocidade está aumentando, onde o vetor força de Coriolis vai ter a mesma magnitude do vetor força do gradiente de pressão. Só que eles vão apontar em direções opostas. Então, eles vão ter magnitudes aproximadamente iguais. E na hora que isso acontece, olha só o que acontece com o vetor velocidade. Ele agora é paralelo às isobras. Por quê? Porque existe agora um equilíbrio entre essas duas forças. Se você tem uma força do gradiente de pressão maior do que a força de Coriolis, esse vento ia ter uma componente que cruzaria as isobras. A mesma coisa ocorreria se você tivesse uma força de Coriolis maior do que a força do gradiente de pressão. Esse vento também ele cruzaria as isobras em algum momento. Mas só que aqui, ó, não está acontecendo isso, porque nós estamos considerando que a magnitude dessas forças elas são iguais. E aí o vento vai escoar o quê? Paralelo às isobras. Esse vento que escoa paralelo às isobras e que resulta de um balanço entre a força do gradiente de pressão e a força de Coriolis é chamado de vento geostrófico, que é um vento que resulta do balanço geostrófico. Então, a partir da relação geostrófica, se pode definir um campo de velocidade horizontal dado por Vg igual a UGI mais VGJ, que é o vento geostrófico que eu mostrei aqui para vocês. O que vocês têm que reparar também, prestar atenção, notar, é que esse vento geostrófico, ele é um vento que possui uma componente zonal e uma componente meridional. Ele não possui componente vertical. Então, o vento geostrófico, ele é puramente horizontal, cujas componentes UG e VG, elas podem ser determinadas a partir daquela equação que eu mostrei anteriormente para vocês. Aqui tinha um F e U igual a menos 1 sobre ρ derrom de P derrom de Y. Veja que
d de P, d de Y nada mais é do que uma variação de pressão na direção Y. A mesma coisa aqui para o d de P, d de X. Então, utilizando aquela relação geostrófica, né, que é a relação entre a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão, a gente pode determinar aqui, ó, as componentes zonal e a componente meridional do vento geostrófico. Tá? Em termos de vetor, o vento geostrófico ele tem essa cara aqui, ó. Então, o VG ele é igual a um K rotacional 1 sobre ρf gradiente de P. Então, vocês sabem que o produto vetorial entre dois vetores, isso aqui é um vetor, isso aqui é outro vetor, te dá um terceiro vetor, ok? Perpendicular tanto a K quanto ao gradiente de P. Então, de acordo com essa expressão, a gente percebe que o vento geostrófico é um vento que ele é perpendicular ao gradiente de pressão. E sendo perpendicular ao gradiente de pressão, ele é paralelo às isobras, como eu mostrei aqui para vocês anteriormente. Ó. Olha aqui é a força do gradiente de pressão e o vento geostrófico ele é perpendicular aqui, ó, a força do gradiente de pressão. Ele é paralelo às isobras. Então, essa expressão nos diz isso. Ok? Então, olha só. Então, o vento geostrófico é um vento teórico que resulta do balanço entre as forças do gradiente de pressão e de Coriolis e que escoa paralelo às isobras, onde a gente considera que essas isobras sejam retas. Vocês vão ver isso, essa consideração de isobras retas, quando a gente falar de escoamentos em balanço, porque se você considera uma isobra curva, vai aparecer uma outra força que vai descaracterizar o balanço geostrófico, por exemplo, com uma força centrífuga. E daí você vai ter um balanço de três forças. Um balanço de três forças não é um balanço geostrófico. O balanço geostrófico é o balanço de duas forças, força de Coriolis e força do gradiente de pressão. Uma outra coisa, só voltando aqui um pouco, para vocês terem um pouco de noção sobre isso, se eu considero uma condição dessa pressão aí, de campo de pressão próxima da superfície, onde o atrito é grande, o que vai acontecer? Vai aparecer uma força contrária a V. E essa força contrária a V é a força de atrito viscoso. E essa força de atrito viscoso vai reduzir essa velocidade. E reduzindo-se essa velocidade, a força de Coriolis também vai ser menor. E aí você pode ter uma condição em que o vento vai continuar cruzando as isobras, mesmo tendo-se força do gradiente de pressão e força de Coriolis. Por que isso acontece? Porque tem uma terceira força envolvida, que é a força do atrito viscoso. E daí o vento ia cruzar as isobras. Por isso que você vê ali, o vento, ele não é mesmo para sistemas sinóticos de média latitude, quando você está próximo da superfície, o vento ao redor de um centro de baixa pressão, ele vai cruzar as isobras, ele vai em direção ao centro de baixa pressão. Isso acontece porque tem força de atrito envolvida. Eu lembro que eu fiz um esquema desse, uma das minhas primeiras aulas, que eu mostrei para vocês, por exemplo, o balanço de forças ali dentro de uma condição de baixa e alta pressão na superfície. Mostrei por que esse vento ele cruza as isobras, porque ali é um esquema de balanço de três forças. E o esquema de balanço de três forças não é um esquema de balanço geostrófico. A partir dessas expressões, a gente pode observar que é possível se determinar o vento geostrófico a partir de um campo de pressão, né? Então, se você tem um campo de pressão, onde você tem um campo de pressão que possui variação, então você pode determinar tanto o G quanto o VG. Então, tendo-se um campo de pressão, você consegue determinar o campo de velocidade a partir dessa expressão aí que eu estou mostrando para vocês. Dúvidas? Não, lá onde o senhor estava explicando, eu não entendi em que momento as forças se balanceiam nessa figura aí. Ótimo! As forças se balanceiam aqui, ó. O que está acontecendo? Veja que a força do gradiente de pressão, como eu falei para vocês, tem sempre a mesma magnitude. Por que tem sempre a mesma magnitude? Porque existe uma variação de pressão por unidade de distância. E essa variação de pressão por unidade de distância não está mudando aqui dentro. Então, o teu vetor, força do gradiente de pressão,
ele não vai mudar de magnitude, ele sempre tem o mesmo tamanho e aponta na mesma direção. Por outro lado, a força de Coriolis, que é função da velocidade, ou seja, quanto maior é a velocidade, maior é a força de Coriolis. Até aí? O que está acontecendo? Imagine que essa parcela de fluido, essa parcela de ar, ela está com velocidade igual a zero. Você está segurando ela lá. Tá? Vamos imaginar uma situação que você está segurando lá a parcela de ar e aí tem uma força puxando essa parcela de ar ali para a isobra de 1010, para a isobra de 1005, para a isobra de 1000. Ela está puxando a sua parcela de ar que você está segurando. E aí não tem força de Coriolis na hora que você está segurando essa parcela de fluido. Por quê? Porque não tem velocidade. A força de Coriolis, né, ela é função do seu parâmetro de Coriolis. Vamos imaginar que a gente esteja em 45 graus de latitude para facilitar a minha explicação. E aí tem força tem parâmetro de Coriolis, mas não tem força envolvida porque não tem velocidade. A parcela não está em deslocamento. Aí o que você faz? Você vai lá e larga essa parcela, larga esse teu balão de ar. O que vai acontecer com ele? Ele vai acelerar na direção da força do gradiente de pressão, não vai? Sim. E o que é acelerar? Acelerar é mudar de velocidade. Então, se no primeiro momento você tem uma velocidade igual a x, no segundo momento você vai ter essa velocidade igual a x mais alguma coisa. E no terceiro momento, a velocidade x mais duas coisas. Ou seja, a velocidade está aumentando. Então, no primeiro momento a velocidade é pequena, porque você abandonou esse balão, e a velocidade é pequena, aí você tirou uma foto e falou, a velocidade, aqui você tem a força do gradiente de pressão, e perpendicular à direção do movimento, agora eu tenho a força eu tenho a força de Coriolis, que é pequena, porque a minha velocidade é pequena, mas o tempo está passando, e à medida que o tempo está passando, a velocidade está aumentando, e à medida que a velocidade vai aumentando, a força de Coriolis também vai aumentando. Tá? Por isso que eu falei para vocês que esse vetor aqui é maior, o vetor na posição B, parcela na posição B, o vetor força de Coriolis na posição B é maior do que a força de Coriolis na posição A. E aí vai chegar o momento que essa velocidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e aí a força de Coriolis, que é dependente dessa velocidade, ela vai apresentar a mesma magnitude da força do gradiente de pressão. E a parcela não vai mais cruzar as isobras, ela vai fluir, escoar paralelo a essas isobras. É nesse momento aqui, ó, idealizado, que a força de Coriolis atingiu a mesma magnitude da força do gradiente de pressão. Entendeu? Entendi. Entendi, professor. Então, nesta aula você viu que ao se aplicar a análise de escala nas componentes zonal e meridional da equação do movimento, chegamos no balanço aproximado entre a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão, o chamado balanço geostrófico. E a partir do balanço geostrófico, pode-se definir o vento geostrófico, que é um vento teórico que escoa paralelo às isobras e que resulta do balanço entre a força de Coriolis e a força do gradiente de pressão. Na próxima aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver aproximação prognósticas e número de Rossby. E também a gente vai ver aproximação hidrostática. Não percam essa aula. Quais foram as referências que eu utilizei para montar essa aula? Eu utilizei o livro do Holton, o livro do Jonathan Martin e o livro do professor Prak Satyamurti. O livro do professor Prak Satyamurti, para quem não sabe, é um livro que está em português e é um excelente material para ser seguido também. Então é isso, pessoal. Então, até a próxima aula.